Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora da vontade divina para minha alma e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do tema do dia 30. Como era necessário que concentrasse em Luísa a santidade humana para consumá-la e dar início à santidade de viver no querer divino. Como o sofrimento voluntário é algo grande diante de Deus. Tinha lido no primeiro volume de meus escritos como Nosso Senhor me havia dito que queria que eu aceitasse entrar em batalha com o inimigo infernal nas duras provas e que me submeteu. Então eu pensava em mim, parece que minha contradição, porque Jesus me disse tantas vezes que quem vive em sua vontade divina não está sujeito nem a tentações, nem a perturbações, nem o inimigo tem poder de entrar no fiat divino, porque este o queimaria mais que o próprio fogo do inferno, e para não ficar mais queimado, foge da alma que vive nele. Então a Luísa, ela voltou a ler um, um escrito que ela de uma experiência, né, que ela escreveu, de que ela viveu, né, por permissão de Deus, um ataque muito forte durante um longo tempo, né, de 3 anos, um ataque do inimigo infernal mesmo, né, para que ela pudesse ser, como digamos assim, purificada dessa, dos pensamentos que ela tinha, né, a respeito da santidade humana, que era a santidade que ela vivia, né? Uma pessoa muito religiosa, que ia, pelo que eu entendi, ela ia à missa diariamente, ela morava próxima da igreja, né? Ela tinha muito acesso, né? E ela gostava muito, né, de estar com Jesus já, né? E tinha uma devoções, né? Tinha uma vida normal de um católico fervoroso, né? E que sempre, né, teve muito amor pelas coisas de Deus. E, e ela ficou lendo e ficou fazendo uma comparação, né, daquilo que aconteceu com ela, do que Jesus havia dito para ela, que quem vive, né, na vontade divina, nessa santidade que Jesus está apresentando para ela primeiramente, né, por ser a cabeça da missão, estava sendo formada nela, né, esse dom da divina vontade para ela poder, né, trazer todo esse conhecimento, toda essa experiência dela, né, que ela passou, né, nos anos que ela viveu, né, dali para frente, desde quando ela tinha uns 20 anos até uns 80 anos. Foi um período muito longo de aprendizado, né, para ela poder adquirir todo o conhecimento sobre o querer divino, né, o fiat da santificação. E nessa comparação, eh, ela, ela pensou, né, que Jesus disse que quem está na santidade divina não está sujeito a tentações, nem a perturbações, e que o inimigo não pode entrar no fiat divino, né, porque o fiat divino queimaria ele, né, como mais do que o próprio fogo do inferno, e que ele foge, né, da alma que vive no querer divino, né, enquanto eu estava pensando isso, Jesus, né, veio explicar para ela, né,
que o que ela estava pensando não era bem aquilo ali, né? Que ela ainda estava sendo formada, não tinha todo o conhecimento, e Jesus permitia que ela tivesse essas, esses questionamentos, porque quando ele vinha explicar para ela, era quando ele apresentava, né, a história da divina vontade, né, não só para ela, mas para todos que fossem ler, né, que viriam depois dela, que fossem ter contato com esse livro, com esses ensinamentos e também compreendesse, né, através da dúvida dela, esclareciam para nós também, né, qualquer tipo de dúvida que podia passar na cabeça do ser humano, Jesus permitia que a Luísa tinha para ele poder também trazer explicação para nós, né? Era através desse diálogo que eles tinham, né, que ela vivia na prática e aí ela passava por questionamentos, né, muitas vezes, e porque Jesus assim queria, né, porque ela fazia com que isso ficasse ali registrado, né, e para as pessoas que fossem ler no futuro também pudessem tirar suas dúvidas através das dúvidas que ela tinha. Jesus disse: Minha filha, você está errada, não há contradições. Tu deves saber que, te devendo chamar em modo todo especial a viver em minha divina vontade, para fazer-te conhecê-la e o e, e por meio teu fazer acontecer aos demais a santidade de viver nela, para fazer reinar sobre a terra, era necessário que concentrasse em ti toda a santidade humana para consumá-la em ti, para dar início à verdadeira santidade de viver no meu querer divino. Jesus explica, né, que quando ele chama, né, a criatura a viver, né, de um modo especial a divina vontade, e para fazer com que ela conheça tudo, né, a respeito da divina vontade e também possa, depois que conhecer também, levar para outras pessoas, fazer a divulgação, né, fazer com que ela seja conhecida para poder fazer com que ela reine sobre a terra, é necessário que se consuma, né, nessa criatura em que ele chamou de modo especial, né, que é a Luísa foi a principal, de modo especial, né, como eu já disse, sendo a cabeça da missão, né, aquela que ia ser a primeira a ser formada. Então era necessário que se consumasse ali a santidade humana, né, que ela apegos, né, a coisas também coisas religiosas, né, apego de qualquer tipo de coisa, né, ele queria tirar apego dela de tudo, da família, né, do, do, do padre, né, de até de ir, né, à igreja, né, porque ela ficou acamada, então ela, ela não podia mais ir até a igreja, ela teve que se contentar em esperar quando o sacerdote podia ir levar a comunhão para ela. Então ela foi se desapegando de tudo, né, formando um nada totalmente nela, para poder concentrar nela somente a santidade divina. E Jesus diz: a santidade na ordem humana devia ser o escabelo, o trono da santidade na ordem da minha divina vontade. Então, tudo aquilo que ela vivia anteriormente na santidade humana, né, que é a santidade que as pessoas vivem hoje em dia, né, as pessoas religiosas, né, que são religiosas de verdade, né, que seguem direitinho, né, que obedecem os mandamentos, as pessoas que realmente amam a Deus, né, essa santidade ela deve ser, como a Aline disse esses dias explicando esse sentido do escabelo, que é como se fosse uma plataforma, um lugar, assim, um banquinho, assim, alguma coisa em que fica os pés do rei, por exemplo.
né? O rei tem o trono dele, né? Ele fica em cima de uma plataforma, nesse esse trono assim, um lugar, né, de destaque assim, e onde ele põe os pés é o escabelo. Então é um lugar assim que fica abaixo, né? Ela está abaixo da divina vontade, a santidade humana, porque a santidade das virtudes, né, é a santidade humana e a santidade da divina vontade é a santidade divina, é a santidade das santidades. Eis porque, desde o início, quando te chamei ao estado de vítima e a tudo o que sofreste naquela época, eu te dizia antes para te perguntar se tu aceitavas, e depois de que aceitavas, então te colocava nesse estado de pena, né, de sofrimento. Queria de ti o sofrer voluntário, não forçado, porque era a tua vontade que eu queria fazer morrer e acender sobre a tua vontade, quase como uma chama apagada, o grande fogo do sol do meu fiat divino. O sofrer voluntário é algo grande diante de nossa majestade suprema, e por isso, sobre a morte de seu querer, afogado em penas, podia a minha vontade ter o seu domínio e te dispor a receber o bem maior de seus conhecimentos. Então Jesus, ele não faz nada forçado na criatura, né? Então desde o início, né, dessa formação da Luísa, ele chamou ela para o estado de vítima, mas ele perguntou para ela se ela queria ser uma vítima, se ela queria sofrer, se ela dava permissão, se ela concordava, né? Porque, né, para passar por tudo que ela sofreu, né, até esses ataques do demônio, né, que foi por permissão dela, né, tudo isso, é, ele perguntava antes, né, se aceitava e depois que ela aceitava, então ele permitia, né, que acontecia para ela ser uma alma vítima por amor, né, sofrer por amor, não sofrer é, como que se fosse assim uma coisa imposta sobre ela, né, que ela ia sofrer sem nem entender, né, sem não compreender a razão daquele sofrimento, né, porque quando a pessoa aceita, então ela sabe que vai acontecer, então ela mesmo, meio que fica preparada e aí ela vem a compreensão, né, daquilo que ela está sofrendo porque ela tem um conhecimento. Então com a Luísa foi acontecendo tudo na prática, né? Ela foi passando pelo sofrimento e Jesus ia explicando para ela, né, por que que ela está passando. Então isso acontece com todos, né, que vão viver essa santidade divina, né, que vão receber esse conhecimento do livro do céu que a Luísa deixou, que vão doar, né, a sua vontade para poder viver a vontade divina, né, vão vão se desapegar de tudo, vão passar, né, por todo tipo de sofrimento como uma alma vítima, não como a Luísa, né, sofrendo ataques de demônios, sendo crucificada junto com Jesus. E tudo isso, né, ele permitia porque ele diz, era a tua vontade que eu queria fazer morrer, né? Então ele, para não matar a nossa vontade humana, né, ele ele permite, né, que coisas aconteçam, que situações, né, de sofrimento aconteçam para que a gente possa, através do sofrimento, compreender aquilo que ele quer trazer, né, de luz, de conhecimento sobre aquilo que aconteceu. Ele primeiro ele permite o sofrimento, depois, quando a pessoa, né, já tendo esse conhecimento de que aquilo que aconteceu
é vontade divina. E tem um para quê para que aquilo acontecesse. E ela começa a tentar entender, né? E a ter uma conversa com Jesus, começa a, né, a fazer perguntas, ele vem e ilumina a mente da pessoa que vai conduzindo ela para um entendimento daquilo que ele queria com aquele sofrimento, né? E a gente vê isso muito acontecendo na Aline, né? Com as coisas que acontecem com ela, na vida dela, no relacionamento com as pessoas, né? Nas situações todas que acontecem. A gente vê que ela fica de uma forma assim, esmiuçando aquilo, né? Até ela compreender, né? Enquanto ela não compreende, ela não desiste de tentar entender. Ela fica naquilo até entender. Assim, ela e muitos já do grupo já tem eh, esse relacionamento dessa atenção total a tudo que acontece, né? Eu estou desenvolvendo isso aos poucos, né? Porque preciso ficar mais atenta, né? Eu percebo coisas acontecendo, mas não fico eh, ainda nesse esmiuçar, né? De tentar entender, até entender, né? Muitas vezes eu deixo passar a situação, né? Eu entendo que é vontade de Deus e fico e paro ali, né? Mas é necessário que a gente não pare, porque não é à toa que a gente passa pelas coisas, né? Tudo é vontade divina. Então, tudo tem uma, um, tudo traz um entendimento, um conhecimento, uma luz nova, né? Então, é necessário que se faça isso para poder crescer, né? O reino de Deus, porque o reino de Deus ele é formado à medida que nós vamos compreendendo, né, aquilo que Ele quer nos trazer, que nós vamos eh, aceitando, que nós vamos tendo consciência, que nós vamos tendo correspondência, que nós vamos tendo, né, o desejo de cada vez mais estar unido a Ele, né, a ponto de termos só um pensamento, uma vontade. E aí isso se vai se dando à medida que a pessoa vai se doando, vai se, se empenhando mais, vai sendo mais contínuo, né? Esse, esse desenvolvimento de compreender o que está acontecendo. Então, aquela chama apagada que a gente tinha antes, né? Ele quer acender, né? E nos tornar um grande fogo do sol do Fiat Divino, né? E o sofrer voluntário, que é quando a gente compreende, né, que o sofrimento faz parte, que o sofrimento ele santifica, purifica a alma. Esse sofrer voluntário, ele é grande diante da majestade suprema. E Jesus diz: é por isso, sobre a morte de seu querer, e por isso, né, e por isso, sobre a morte do seu querer, afogado em penas, podia minha vontade ter o seu domínio e te dispor a receber o bem maior de seus conhecimentos. Então, à medida que o meu querer, a minha vontade humana vai morrendo e cheio de sofrimentos, né? É, a vontade divina, ela vai formando o domínio e vai dispondo a alma para receber um bem maior de seus conhecimentos, mais luzes, mais entendimento, mais aproximação de Deus, mais intimidade, mais vida divina. Jesus diz: não foi o meu sofrer todo voluntário, ninguém podia impor-se sobre mim o que formou o grande bem da redenção. Né? O sofrimento de Jesus voluntário
é que trouxe todo o bem da redenção. E o sofrimento voluntário da Luísa trouxe todo o bem da santificação. O primeiro Fiat foi da criação, o segundo da redenção e o terceiro Fiat da santificação, que veio através desse sofrimento voluntário da Luísa, desse doar-se, né, entregar-se totalmente a tudo o que Deus eh, estava trazendo para ela, né, de tudo, né, não só de sofrimentos, mas de conhecimento sobre a divina vontade. Assim, tudo o que você sofreu, então, não foi outra coisa que um completar a ordem da santidade no modo humano. Por isso, quase nada te dizia da santidade de viver em meu querer divino. Queria completar uma para começar a outra, quando vi que nada me negastes do que eu queria mesmo, do que eu queria, né? Mesmo à custa da tua vida. E enquanto nada me negavas, a tua vontade perdia o caminho e se encontrava em contínuo ato de morrer. A minha fazia teu caminho e readquiria sua vida em ti, e conforme readquiria sua vida, assim se manifestava, narrando-te sua longa história, sua dor, e como suspira o vir a reinar no meio das criaturas. Então, o sofrimento, né, que nós vivemos, né, ao nos entregarmos, né, a nossa vontade para viver a vontade divina, ele vai completando essa santidade humana que havia em nós também, né? Nesse modo nosso humano de ver as coisas, de entender as coisas, porque até então nós não tínhamos o conhecimento dessa santidade divina, desse dom que Jesus está trazendo para esse tempo, né? Então, tudo que nós passamos, né, só vai, e à medida que nós vamos compreendendo e aceitando tudo, né, e amando tudo, né, nós vamos crescendo nesse conhecimento, né, e vamos formando essa santidade divina em nós, né, porque foi preciso na Luísa, né, completar uma para começar outra. Então, tudo aquilo que ela passou, né, até aqueles ataques dos demônios, foram para poder pôr fim, né, terminar o ciclo, né, da vontade humana, não só nela, mas em todas as criaturas. Então, a partir daí, todos os que quiserem, né, viver essa santidade divina, tendo acesso a Ele, né, sendo chamado através de se interessar por conhecer, né, o livro do céu e tudo que ele traz, quando a pessoa desejar, ela vai então recebendo esse conhecimento e vai formando nela também, né, essa vida divina, né, essa, essa vida na vontade divina. É uma vida, não é só é, fazer a vontade de Deus, é viver a vontade de Deus. Né, enquanto a vontade humana vai sendo é, completada ali, né, ele vai abrindo caminho para trazer a vontade divina para a criatura. Então ela vai readquirindo vida, vida divina. E ele vai trazendo esse conhecimento dessa história da divina vontade, né? A dor, né, de Jesus por ver a criatura vivendo fora da ordem pela qual ela foi criada, né? Como que ele suspira, né? Esse reino da divina vontade em meio às criaturas, que é no coração das criaturas. Ele quer reinar. Essa é a santidade divina. Ele diz: minha palavra é vida, e conforme mais que um terno pai eu falava do meu fiat, assim ia formando sua vida em ti, porque jamais me terias entendido o que concerne a meu querer se não tivesse tido sua vida em ti, porque daquilo que forma a vida tem-se verdadeiro interesse de compreender e defender. O que não forma a vida entra na ordem secundária, não primária.
e não se sente o verdadeiro amor que se pode ter à própria vida. A palavra de Deus é vida, né? E por isso, a partir do momento que nós vamos tendo contato com essa palavra através do livro do céu, né, esses conhecimentos que são, né, a palavra de Deus que nós estamos lendo, né, estamos adquirindo de conhecimento para nós, vai formando essa vida em nós, essa vida divina, porque a partir do momento que nós vamos vivendo, né, e compreendendo, nós vamos formando essa vida em nós. Jesus diz que daquilo que se forma a vida tem esse verdadeiro interesse de compreender e defender, né? Se nós quisermos ter essa vida divina através desse conhecimento que nós estamos recebendo, nós vamos, se nós tivermos interesse, vai se formar verdadeiramente em nós. Nós vamos não só compreender, mas vamos defender, né? Porque vai ser uma vida que vai estar sendo formada em nós, uma vida divina. Nós vamos estar sendo preparados, estamos sendo preparados uma santidade divina. Então ela tem que ter uma ordem primária, né? Não secundária. Ela precisa estar em primeiro lugar, né? Querer viver essa vida e deixar para trás a vida da santidade humana que nós vivíamos antes, porque essa era a santidade das virtudes que ele trouxe, né, para que as pessoas pudessem conhecer, amar a Deus, né, e através dos sacrifícios dos santos e dos mártires nós pudéssemos, né, ter um, uma formação assim de vida interior, de vida de oração, né, preparando, né, a nossa alma, o nosso entendimento para receber agora, né, essa santidade das santidades que supera tudo, né, e, e aqueles que não viverem, né, nessa santidade divina também serão salvos, né? Nós não podemos julgar dizendo que quem não estiver na santidade divina está condenado, não. Nós não pensamos nada disso, nós só pensamos que essa santidade é a ordem pela qual a criatura foi criada. Ela foi criada para viver nessa vida, né? Mas Jesus não podia trazer até então, porque a criatura não tinha conhecimento sobre Deus quando ele veio, né? Quando ele veio na humanidade dele, não tinha nenhum conhecimento, então ele precisava trazer todo o conhecimento sobre Deus, né, sobre santidade, para depois, através da Luísa, vir trazer o conhecimento da santidade divina para completar, né, para dar término àquilo que ele começou com Adão e Eva, né, que eles, por livre-arbítrio, escolheram, né, se afastar dessa santidade divina e nós perdemos esse dom e Jesus traz de volta agora através da Luísa. Assim, a mesma vida do meu Fiat formada em ti, eu podia confiar todos os seus conhecimentos para poder formar outras tantas vidas dele nas criaturas, e depois devia fazer de ti o que fiz de mim. Eu, quando vim à terra, observei todas as leis, me submeti a todos os sacrifícios da lei antiga em modo perfeito, como nenhum outro até então tinha observado. E depois que tudo completei em mim, consumando em minha humanidade todas as leis e santidades do modo antigo, aboli-as e dei início à nova lei de graça e à nova santidade que trouxe à terra. Então, assim acontece a formação dessa santidade divina em nós, né? Que ele, através dos conhecimentos, né, que nós recebemos, nós vamos formando, né, não só em nós, né, mas outras vidas dele nas criaturas. Quando nós falamos da divina vontade, quando nós falamos de Jesus, quando nós fazemos o bem, quando nós buscamos levar, né, para as pessoas
a palavra dele, né? Sermos como ele, né? Fazer o que ele fazia, né? Mostrava, né? O Pai, né? E nós mostramos a Jesus. E depois, né? De fazer de nós, né? O que ele fez, né? Quando ele estava aqui na humanidade, ele foi caminhando em meio às criaturas, ele foi, né, reparando, ele foi dando glória, ele foi, né, agradecendo por tudo, né, ele foi fazendo atos divinos, ele foi, né, santificando tudo. Foi o que ele fez, ele está agora, continua a fazer, né, não está, ele continua a fazer em nós, né, que estamos vivendo a divina vontade, os nossos atos, os nossos pensamentos, o nosso olhar, né? Eu tive uma experiência disso hoje quando eu estava caminhando na rua, né? Eu comecei a olhar assim para as pessoas, mas parecia que não era eu, parecia não, né? Eu percebi assim que não era eu que estava olhando, era o olhar de Jesus que olhava assim com amor para as criaturas, vendo elas tão assim distraídas, tão desligadas, tão desatentas, né, a todas essas verdades, né, tão sem receber esses conhecimentos, sem fazerem a mínima ideia do que Deus quer para elas de verdade, né, que elas estão tão voltadas para o chão, né, elas olham para o chão, elas olham para a terra, elas olham para as coisas do mundo, né, e estão cada vez mais distantes do Criador, cada vez, né, menos contando com Ele, né, se lembrando dele, né, e indo até ele nas aflições, né, as pessoas estão recorrendo a medicamentos, né, a médicos, a psiquiatras, né, com vários tipos de problemas, de síndromes, de pânicos, né, de transtornos, né, porque as pessoas estão carentes, né, a alma delas está carente de Deus e essa carência, esse desespero, essa ânsia da alma das criaturas por Deus, né, eh, se mostra dessa forma, né, e a pessoa acha que é algum problema neurológico às vezes, né, e às vezes não é, às vezes é só falta a pessoa ter um relacionamento, uma vida de oração, né, uma intimidade maior com o Criador. E à medida que eu ia andando e olhando para aquelas pessoas, né, eu ia, né, na minha forma de pensar, eu ia, né, pensando assim com os pensamentos de Jesus, pedindo a Deus, né, que iluminasse aquelas pessoas, que elas pudessem também, né, receber esses conhecimentos, né, buscarem conhecer mais a Deus, né, se aproximarem mais dele, né, se lançarem mais, confiarem mais nele, né, para que elas não possam não ficar assim tão doentes. Eu digo doentes porque eu trabalho numa escola e eu vejo ali várias crianças, né, já com pânico, crianças pequenas. Hoje tinha um aluninho lá de uns 11 aninhos, 10, 11 aninhos, que estava era uma criancinha mesmo, ele parecia que tinha menos idade ainda, menos de 10 anos. Tava chorando, desesperado, falando que estava com dor de barriga. E eu comecei a conversar com ele falou que estava passando mal, com dor de barriga. Eu achei estranho, né? Porque parecia muito nervoso. Comecei a conversar com ele e ele foi é, falando assim, acabou falando que tinha um menino lá na sala que estava perturbando muito ele, que estava, né, provocando muito ele, mexendo muito com ele, ofendendo ele, né, fazendo ele ficar muito nervoso, fazendo muito barulho, né, perto dele. E ele estava muito nervoso por causa daquele chorando e queria mudar de sala. Eu estava tentando explicar para ele que às vezes não é possível, né? A mudança de sala, que ele tem que aceitar as coisas, que ele tem que aprender a lidar com as situações, que ele precisa se acalmar, que ele não pode ficar muito nervoso porque o problema do estômago dele vai piorar, né? E ele precisa tentar, eh, quando acontecer isso, ele buscar a ajuda do professor, para o professor tomar uma atitude, né? Ou, né, se não puder, né, tirar ele sair da sala para ele poder
não ficar naquele estado de nervosismo, né? E fui conversando com ele, aí veio outros coleguinhas dele, começaram a conversar com ele, e quando eu vi ele não estava mais lá, foi brincar com as outras crianças, né? E às vezes o problema já está na casa da criança, ela já vem nervosa para a escola, e vem um coleguinha perturbar, né? E aí as pessoas acham que a criança tem algum transtorno, já leva no psiquiatra, né? Tudo é questão da família ser uma família de oração, uma família que confia em Deus e passar essa confiança em Deus para a criança, né? O que ela precisava, né? Para ela não entrar assim em desespero por qualquer coisa, né? Porque para eles qualquer coisa é muito grande, né? Uma tempestade num copo d'água eles fazem na cabecinha deles ainda, porque eles são novos lá na escola, né? Eles vieram do quinto ano, né? Que é a quarta série de antigamente. Eles estão agora no sexto ano e eles são crianças ainda, não estão acostumados a lidar com certas situações, né? Alguns deles, né? Alguns já sabem, né? Já são meninos de rua, já estão mais acostumados assim com lidar, né? Com essas situações, mas alguns não. Então eles ficam muito apavorados e é tudo questão de conversar, de explicar as coisas, de ter paciência com eles, de ter amor, né? Às vezes ele não é amado nem na família, né? Tantas situações, né? Tudo isso é por quê? Porque as pessoas, não, as famílias não têm mais Deus, não fazem mais oração, não levam as crianças para a igreja, né? Não ensinam nada sobre Deus para as crianças, tacam o celular na mão delas né, e deixam elas à vontade no celular, vendo tanta coisa que perturba a cabeça das crianças, né? E é assim, dessa forma, fui pensando depois dessa situação, né? E a gente vê tudo com os olhos de Deus, né? E a gente pede né, iluminação para essas pessoas, que o Espírito Santo ilumine, né, elas, para elas poderem compreender, né, o que que elas, para que qual o sentido da vida delas, né? Para que que elas estão neste mundo, né? Só para passar por aqui e conquistar bens e pronto, e morrer, né? E qual o sentido disso também, né? Uma felicidade de alguns anos só e pronto, acabou, nunca mais vai ser feliz, morreu, acabou? Não, né? Não é assim. As pessoas precisam parar para pensar mais, refletir mais, né? No sentido da vida, né? Numa forma total, né? Espiritual, material, né? Psicológica, pensar, não viver como bichos, né? Como gado sendo conduzido, né? Naquela multidão de pessoas, né? Todas sendo empurradas sem poder parar para pensar, refletir. Não é assim, né? Jesus diz que quando ele esteve aqui na terra, ele se submeteu a tudo, né? Ele obedeceu, né, a ordem, ele obedeceu às leis, ele fez, né, tudo de uma maneira perfeita que nenhuma criatura, né, jamais, nem aqueles que diziam doutor da lei, eles tinham feito, né? Jesus, ele, ele fez tudo, né? Submeteu a sacrifícios da lei antiga, né? Mas tudo de modo perfeito, né? Que até então nenhuma outras pessoas tinham observado. Depois que ele completou tudo nele, né? Ele consumou na humanidade dele todas essas leis e santidades, né? Do modo antigo, né? E aboliu tudo, né? E criou uma nova lei, né? Lei de graça e essa nova santidade que ele trouxe à Terra através da Luísa, porque o momento, né? Era aquele, né? Porque antes a humanidade não estava preparada para receber, né? Todo esse conhecimento, porque ela estava sendo preparada para conhecer primeiro a Deus, né? A Jesus, o que ele fez, né? E para depois agora, né? Que ninguém mais tem desculpa nos tempos atuais para dizer que não conhece a Deus, né? Porque é só a pessoa abrir o celular e escrever a palavra Deus que vai ter uma infinidade, né, de coisas para ela ler, né? De livros, de homilias, né, de orações, de tanta tudo para ela poder
né, o catecismo da Igreja Católica, a vida dos santos, tudo para ela conhecer a Deus, né? Não tem desculpa nenhuma. Todo mundo tem um acesso à internet, aqueles que não têm, né, foi passado para ele já, né, de geração em geração, né? Tudo sobre a religião, sobre Deus, quem ele é, né? E a pessoa não pode dizer que nunca vou falar de Deus, né? Então, agora não tem desculpa para a pessoa agora não receber, não querer receber esse dom da santificação, porque a redenção já terminou, né? Tudo que segundo Fiat, né, já se encerrou quando Luísa deu início ao terceiro Fiat, que é o Fiat da santificação. E agora é a era da santificação, né? É o cumprimento do Pai Nosso, é a era da paz, é o triunfo do Imaculado Coração de Maria, né? Que vai trazer, né, a vitória, né, sobre o mal, pisar na cabeça do inimigo, né? Para todos verem, para todos conhecerem, para todos saberem. E ele diz então: assim fiz contigo, concentrei em ti as penas, os sacrifícios, as batalhas da santidade presentes para completá-la e assim poder começar de novo a nova santidade de viver em meu querer, isto é, o fiat voluntas como in cielo così in terra, que quer dizer, né, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, que é o cumprimento do Pai Nosso. Agora, onde estão as contradições que você diz, né? Que a Luísa estava dizendo lá no início, né? A contradição de com relação às tentações que ela recebeu do demônio, né? Do que ela passou, né? Que foi a época da purificação dela, né? Para ser formada, né? Nesse dom da divina vontade, né? Ser a primeira filha, né? Da divina vontade, a primeira a viver essa santidade divina depois de Nossa Senhora. Quando a alma entra em meu querer para fazer nele vida perene, o inimigo não pode aproximar-se mais. Sua vista fica cega pela luz de meu fiat, nem pode ver o que a feliz criatura opera nesta luz divina. A luz se defende de tudo, domina a todos, é intangível, não se deixa ofender, nem ofende. E se alguém quiser tocá-la ou prendê-la em suas mãos, com rapidez encantadora foge, e quase brincalhona a salpica de luz. Toca tudo, abraça todos para fazer bem a todos, mas não se deixa tocar por ninguém. Assim é minha divina vontade. Encerra a alma em sua luz e com seu império eclipsa todos os males, e ela vivendo de luz, tudo se converte em luz, em santidade e em paz perene. Assim que os males se extraviam e perdem o caminho, as perturbações, as tentações, as paixões, o pecado, ficam todos com as pernas quebradas e não sabem mais caminhar. Por isso, seja atenta e teu viver em meu fiat seja contínuo. O segredo é fazer vida perene, né? No querer divino. E aí, vida perene quer dizer constante, né? Sem vacilar, sem deixar de meditar, sem deixar de estar nessa tensão, né? As coisas que Jesus nos mostra, né? Como hoje eu olhei para as pessoas e tive aqueles pensamentos de iluminação sobre as pessoas, né? Era por causa desse trecho, né? Que Jesus está falando dessa luz, né? Ele já trouxe para minha realidade, né, algo que ele estava falando no dia de hoje, né, na meditação desse trecho. E por causa dessa luz, né, que é esse conhecimento, que é esse olhar, né, para as pessoas com o olhar de Jesus, como que o inimigo pode se aproximar de uma pessoa que está, posso dizer, 24 horas conectada com Jesus, né? Não tem brecha. Ele não consegue se aproximar para colocar maus pensamentos, né, para fazer com que a pessoa que esteja vivendo, né, nesse querer divino, né, perenemente, né, sem interromper, sem vacilar, né,
Ele não pode colocar pensamentos e levar a pessoa a pecar, né? Isso é impossível, porque é tanta conexão, a gente fica conectado ao trecho que nós meditamos de manhã, né? Ficamos é, degustando, assim, ficamos esmiuçando ele, ficamos, né, tirando tudo dali e o tempo todo pensando, meditando, refletindo, né, vendo na prática ele acontecer, que como que não tem como, né, um inimigo vir e nos fazer pecar, até porque se é Jesus que está vivendo em nós, né, se os pensamentos são dele, se o olhar é dele, se o ouvido é o dele, né, como que o inimigo vai também, né, fazer o próprio Jesus pecar? Não tem como, né? E se acontecer isso é porque a pessoa não está na divina vontade, né? Se ela cometeu um ato de pecado grave, porque ela não está, porque se ela está vivendo nessa santidade divina, não tem como pecar. Essa luz, né, que é o conhecimento sobre esse querer divino, ela só faz o bem para todos. E porque é o próprio Jesus, né? Porque nós não somos capazes de fazer bem nenhum. Se algum bem nós fazemos, é Ele que faz através de nós, né? E esse bem agora, com essa consciência de que é o próprio Jesus que está fazendo, né? Faz muita diferença, né? Porque tem gente que acha que é ela mesma que faz o bem, né? Não tem consciência de que nós, criaturas, não somos nada sem Ele, né? Tudo que de bom nós fazemos, é Ele que faz em nós, né? Nós, sem Ele, não somos nada, capazes só de fazer o mal. Porque a divina vontade, né, ela, dentro da alma, né, na luz que ela traz, que ilumina tudo, todo o nosso interior, né, que nós com essa luz nós vamos, ele vai nos mostrando, né, as nossas paixões, os nossos apegos, e a gente vai eliminando tudo isso, né, ela eclipsa todos os males, né, e se sobra alguma miséria ali em nós, né, que é da natureza humana, essas misérias que não tem como ele, né, acabar com elas de uma vez, né, ele passa por cima delas, ele não se deixa, eh, ele não deixa de agir, de querer viver em nós por causa dessas misérias. Vivendo, né, de luz, tudo se converte em luz, em santidade, em paz perene, né? A alma que vive uma divina vontade está sempre em paz, né? Haja o que houver, a notícia pior que nós recebemos, a gente não entra em desespero, não entra em pânico, não acha que está tudo perdido, que tudo acabou, que é o fim de tudo. Não, a gente sempre está em paz, porque a paz é Deus, e Deus vivendo em nós, nós estamos sempre em paz. E os males se extraviam, né? Os males, eles não param ali, eles, né, passam por nós e vão embora, né? Não ficam, não perde o caminho, né? Eles se perdem, né? Ele não fica em nós, né? Nenhuma perturbação, nenhuma tentação, nenhuma paixão, nenhum pecado, né? Todos ficam com as pernas quebradas, né? Ficam sem poder se mover dentro de nós, sem poder fazer nada, né? Incapacitados de fazer alguma coisa, né? E não sabem caminhar porque ficam incapacitados, ficam impossibilitados de fazer alguma coisa, de fazer algum ato de, de apego, de paixão, porque tudo, a gente perde o gosto para tudo, né? Não tem mais aquelas paixões que a gente antes tinha, né? Por exemplo, uma paixão que eu ainda não eliminei por completo, mas estou quase eliminando. Por exemplo, na hora de lavar roupa, não misturar roupa nova com velha, ter um cuidado de lavar com a mão a roupa, né? Uma coisa que eu tinha, assim, como uma paixão mesmo, sabe? Eu queria fazer desse jeito sempre, né? Para não estragar a roupa, né? Aquela preocupação, né? E perdia muito tempo com isso também, né? Fora isso, que é o pior. E aí, meu marido, ele, como tá aposentado, tá em casa e às vezes ele não tem o que fazer, então ele pega a roupa e vai lavar. Aí ele taca tudo na máquina. E aí várias vezes
eu falei com ele, né, que não era para ele fazer isso, né? E aí Jesus foi me mostrando que aquilo ali era uma paixão, né? Que roupa é uma coisa, né? É material, uma coisa que se estragar, compra outra se puder, né? Que ele estava fazendo um bem, que ele estava me ajudando, porque o tempo que eu fico lavando roupa, eu posso estar meditando, posso estar fazendo alguma coisa para a divina vontade. Então, é Jesus que permitiu, né, que ele quisesse fazer isso para me ajudar, né? Só tacar a roupa na máquina e pronto, depois estender, né? E aí, por várias vezes eu falei com ele, mas ele não se atenta a isso. Às vezes ele se mistura, às vezes ele separa. Aí, a última vez eu falei assim, não vou mais ligar para isso, né? Isso é uma bobeira, uma besteira minha. Já deixa se estragar, comprar outra, se der, se não der, ficar sem. E vou parar com isso, né? E quando eu for lavar também não vou fazer isso. Vou fazer igual ele, tacar tudo na máquina e pronto. Só vou separar a cor clara de escura, que ele também está buscando fazer isso. E não vou mais ficar apegada a isso, né? Vou desapegar disso, né? Que é uma paixão. E aí eu fiquei em paz, né? Não me perturbei mais por causa disso, né? Hoje mesmo ele lavou um monte de roupa. Quando fui ver, estava tudo no varal. Olhei para as roupas e nem liguei, né? Não me, não me prendi mais a isso. Então, me libertei dessa paixão, né? Então, aos poucos ele vai, né, nos mostrando, né, quais são os nossos apegos, as nossas paixões, para a gente podendo, né, cada vez mais eliminando, né? E aí nós vamos nos esvaziando e ele vai preenchendo dele, né? Da santidade divina, do reino dele no nosso coração, onde ele reina e ele governa, né? E aí nós só vivemos assim, né? Sob essa vontade divina, né? Vivemos o que ele quer viver em nós, né? E sem pensar em nada, sem se preocupar com nada, sem se apegar a nada. Então, por isso ele fala, né? Seja atenta em teu viver e que o fiat seja contínuo, né? O fiat da santificação seja contínuo, a gente esteja sempre nesse ato de ficar atento para não deixar, né, alguma paixão ainda, né? Não deixar nossa vontade humana, né? Que ela é folgada, ela quer só ficar no sossego, ela não quer sofrer, né? Ela não quer ser contrariada, quer que faça tudo do jeito que ela quer, né? A nossa vontade humana, a gente tem que deixar ela quietinha lá de um lado, ignorar ela, não deixar ela se manifestar para a vontade de Deus, né, reinar, para a vontade de Deus ser aquela que vai nos conduzir, que vai, né, nos guiar, né, rumo ao céu, né? E aí a gente vai levando também, à medida que nós estamos preenchidos, né, dessa vontade divina, cheios até transbordar, nós vamos transbordando para os outros, levando Jesus, né, essa vida divina, mostrando, fazendo bem, né, levando Jesus para outras pessoas, iluminando a vida das outras pessoas, seja com os nossos atos, com as nossas palavras, ou até nos nossos pensamentos, nas nossas orações. Nós vamos levando Jesus para todos, que é o que Ele quer, né, ser conhecido, né, ser amado, né, que é a correspondência do amor que Ele nos dá por todo o tempo, sem cessar. Ele quer essa correspondência, nós precisamos fazer isso, né? É uma obrigação nossa fazer isso, né? Mas nós fazemos por amor, porque nós realmente amamos isso, amamos essa vida que Ele quer que nós tenhamos, nós amamos, porque é tudo que uma criatura precisa para ser feliz aqui na Terra, né? É viver essa verdadeira felicidade, essa alegria, né, de ter Jesus vivendo em nós e ter essa consciência, né, é algo maravilhoso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe,
para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 30 de abril, 9 de maio de 1929. Como era necessário que concentrasse em Luísa a santidade humana para consumá-la e dar início à santidade do viver no divino querer, no querer divino. Como o sofrimento voluntário é algo grande diante de Deus. Tinha lido, no primeiro volume de meus escritos, como nosso Senhor me havia dito que queria que eu aceitasse entrar em batalha com o inimigo infernal, nas duras provas a que me submeteu. Então eu pensava em mim. Parece-me que há contradição, porque Jesus me disse tantas vezes que quem vive em sua vontade divina não está sujeito nem a tentações, nem a perturbações. Nem o inimigo tem poder de entrar no fiat divino, porque este o queimaria mais que o próprio fogo do inferno. E para não ficar mais queimado, foge da alma que vive nele. Enquanto isso e muitas outras coisas pensava, meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Gente, essa parte aqui que a Luísa sempre fala, né? Todo trecho ela fala. Enquanto isso, eu pensava nisso, enquanto eu estava refletindo sobre isso, meu doce Jesus moveu-se no meu interior e me disse: a mesma coisa acontece com a gente, a mesma coisa. Se a gente ficar meditando, pensando no que Jesus falou, refletindo, que seja no que ele falou, que seja no que está acontecendo, no dia a dia, nos atos que a gente está fazendo, a gente fica pensando, né? A gente fica fazendo as coisas, refletindo. Tem hora que você não consegue refletir, tá fazendo uma coisa, que tá usando sua inteligência ali, né, no trabalho, mas aí depois você fica, a gente tá o tempo todo refletindo, né? Não assim, às vezes não dá, às vezes você tá fazendo um trabalho que você tem que concentrar no trabalho, mas mesmo assim, você fica sempre com aquela consciência de que é Deus que tá ali e tudo, mas percebe que acontece isso, quando a gente está refletindo, está fazendo as coisas, Jesus se move no nosso interior e fala e mostra, vem os pensamentos, e esse mover em nosso interior não quer dizer que a gente sente um movimento, às vezes, realmente sensível, né? Um movimento na nossa inteligência. Cada vez mais a gente tem que ter essa consciência que é na inteligência, é no espírito, é na alma que acontece as coisas. Às vezes a gente não vai sentir nada, nenhum cheiro, nenhum gosto, um arrepio, nada disso. Mas é um movimento na inteligência, na alma. Vem esses pensamentos, igual acabou, a Aline tá aqui, acontece direto, igual agora aqui, o que a Aline falou, né? Eu tava, é, que ela falou aqui, eu tava ali pensando, é, ai Jesus, é que eu ouvi o áudio agora, ainda tô ruminando ainda ele na minha cabeça. Ela tava pensando assim, né? Eu ia fazer um vídeo não, no TikTok, não deu tempo, e ela quer fazer, mas não conseguiu, porque foi muito corrido e não conseguiu fazer e tudo. E aí Jesus se moveu no interior, na inteligência dela e falou: no livro do céu está escrito, é uma competição de atos entre a criatura quer fazer várias coisas para o Criador. Só que a gente é um nada, a gente só faz, aí fica nessa competição, né? Porque aí ele não permite, não permite que você faça, você não consegue fazer. Porque a gente só faz quando ele dá os meios para a gente fazer, né? Então fica nessa competição. Você quer fazer, mas não tem como fazer, como se fosse um jogo, assim. Como se fosse assim, você quer fazer, mas você não tem a vida para fazer. Naquele jogo que você consegue as vidas lá, e não tem a vida. Você quer fazer, mas não tem. Então, e a gente sofre por causa disso. A nossa vontade tem que morrer para isso. Você que aceitar, né? Tem que aceitar que você quer fazer uma coisa para Deus e não consegue fazer, e não tem tempo de fazer, e não faz, enfim. Mas a sua vontade está ali, e ele é isso que ele quer, né? A nossa vontade, nosso amor, nosso desejo de sempre estar agradando e fazendo tudo por ele. Então, eu li isso aqui e veio, né? Ele se move no nosso interior. E aí a gente fala, quando ele se move, a Luísa, ele se movia no interior dela e ela escrevia o livro do céu. E pensava, né? Muita coisa. A gente partilha aqui.
Ele se move no nosso exterior, fala, mostra coisas, ilumina nossa mente, vem as luzes, né? E a gente fala. Então, não, nem, às vezes a gente, não só na hora que está fazendo a meditação do tema ou algum vídeo, mas assim, no dia a dia, Deus mostra alguma coisa, a gente fala, né? E mostra, ou deixa para falar na hora que está fazendo a partilha. Então, beleza, aí ele falou. Então, ela estava pensando, né? Ela falou que Jesus falou para ela, e isso é uma verdade, né? Isso é real, que não há perturbação, não há tentações do inimigo. O inimigo não tem o poder de entrar no fiat divino. Mas aí ela lembrou, ela teve lutas com o demônio, lutas com. No primeiro volume, ela teve que aceitar entrar numa batalha com o inimigo infernal. Então ela pensou, então tem alguma coisa errada, tem alguma contradição, porque ele falou que quem entra no fiat divino não tem essas coisas. E eu tive, tipo assim, então explica, né? Aí Jesus explicou, não há contradições, porque ele teve que consumar, ele quis consumar a santidade humana nela. Então ela passou por isso. A santidade humana foi consumada nela. Era necessário que concentrasse em Luís a santidade humana para consumá-la e dar início à santidade de viver no divino querer. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Ele cumpriu plenamente a lei mosaica, plenamente, fielmente, como ninguém nunca cumpriu, para dar início à lei da graça. Então, consumou a lei mosaica e deu início à lei da graça. Mas a lei mosaica, ela não foi extinta, tipo assim, no sentido de que ele falou, né? Eu não vim para mudar a lei, eu vim para aperfeiçoar a lei. Eu não vim para mudar, eu vim para aperfeiçoar. Porque tudo que o povo antigo fazia para Deus tinha que ser por amor. Não era por uma. Estava sendo como se fosse um. Não tinha mais amor, não tinha mais amor. Eles ofereciam coisas para Deus, ofereciam atos. Né? Por exemplo, tinha o pecado, aí oferecia um animal para ser sacrificado para expiar o pecado. Mas aquilo virou um comércio, virou uma coisa assim, não tinha mais amor, não tinha verdadeiro arrependimento, não tinha. E Jesus consumou tudo e veio e aperfeiçoou a lei, que Deus quer ser amado, Ele não quer ser temido, Ele quer ser amado. Tem que ter amor, a gente tem que fazer tudo para Deus por amor e não por medo dele ou para receber bens e dons e graças dele, coisas dele. A gente foi criado para amar, então tudo que Jesus fez foi nos levando, foi levando a humanidade, o ser humano a entender isso, que Deus, a entender o propósito da criação. Então, consumou a lei mosaica e veio a lei da graça, e agora consumou a lei da graça na Luísa e começou a santidade divina. Então, é o homem, é um caminho de retorno. Então, aconteceu o pecado original e o homem foi retornando à santidade original. Então, começou a lei mosaica, aí consumou a lei mosaica em Jesus e começou a lei da graça. A lei da graça foi consumada em Luísa e começou a santidade divina. Então, é a humanidade retornando para a santidade original. E aí, a gente, Jesus, quando eu fui conversar com o padre para entregar o folheto, eu deixei os folhetos em algumas paróquias e teve uma que Jesus tocou no meu coração para eu conversar com o padre, que eu tinha mais. É um padre que me dá mais abertura para falar e eu fui falar. E aí, quando eu falei para ele que a santidade que estava nesses escritos era para a gente retornar à santidade original, ele falou assim: é impossível. Isso não é possível. A santidade original é impossível. Que aí ele falou, Adão e Eva, a santidade que eles tinham é impossível a gente chegar, é impossível. Eu falei, padre, tá bom, eu não vou assim conseguir te convencer nessa conversa tão breve aqui. Então eu vou te dar o livro do padre Iannuzzi, na tese de doutorado dele, o resumo da tese, vou achar um livro, vou te trazer um livro. Aí Jesus me falou para dar para ele
para ele ler O Esplendor da Criação, porque ele falou que não ia ler de 980 páginas a tese, porque é muito, ele não gosta de ler no celular, enfim, ele não sabe ler inglês. Aí eu falei, então tem um menor que chama Esplendor da Criação, que, que eu posso imprimir para você. Aí ele pediu um rapaz lá para traduzir para ele, enfim. Aí eu tinha entendido que eu não sabia o esplendor, realmente o que tinha no Esplendor da Criação. E o esplendor o livro, no livro Esplendor da Criação, e é justamente o esplendor da criação, é a era da divina vontade sendo explicada na teologia que já tem na igreja, na Bíblia. Então, assim, se ele ler, ele realmente vai entender que é possível, sim, que Deus quer a era da paz, que o homem retorne ao estado, ao propósito primordial da criação, né? Então, assim, muitos padres pensam dessa forma. É impossível viver a santidade original. É impossível viver como Adão e Eva viviam. Mas Deus, ele quer que a gente viva. é, Aí Jesus fala, né, de Adão, que a gente tem mais, tipo assim, hoje o que Deus traz pra gente é, não é assim, como é que eu falo? Não vai ser igualzinho, por exemplo, é realmente o que o padre falou. Não tem como a gente ser igualzinho Eva foi, porque Eva foi imaculada. Então, igualzinho ela foi, não tem como, porque a gente já tinha a mácula. Só que a gente vai retornar a um estado. é, Como é que fala? Meu Deus, me ajuda a entender, me explica. Mas isso não importa. Não importa se a gente tem mácula. Não vai ser imaculado. Não vai ser, mas não é. Deus não tem necessidade disso. Tipo assim, pra gente falar que o homem voltou ao estado de origem, ao propósito primordial da criação, né? Não importa. A gente, mesmo que tenha acontecido o pecado, Deus trouxe todo o conhecimento que veio desde então, né, do pecado original, desde então, todo esse conhecimento faz a gente retornar. Não importa se fomos maculados, mas Deus, o conhecimento que a gente vai adquirindo e que a humanidade tem desde que aconteceu o pecado, a gente retorna a viver com Deus, viver a santidade original, viver o propósito da criação, viver o propósito da criação é viver nesse relacionamento de amor com Deus. Então, não importa se teve a mancha do pecado e tudo, mas o homem, por causa do conhecimento que Deus trouxe e desse dom que é Ele que dá, não é por mérito nosso, é uma coisa, é um dom gratuito, como o padre Anuso explicou, né? Eu não li toda a tese dele, mas eu entendi assim, é um dom gratuito. Deus quer assim. E quando Ele quer, acontece. Não importa se aconteceu o pecado original, se a gente não vai retornar, não tem como retornar porque o pecado aconteceu, mas Deus pega tudo isso, toda essa consequência do pecado foi ressignificado na cruz. Então a santidade, a redenção é um meio para a gente retornar, porque Jesus, ele sofreu, Deus, ele se encarnou e sofreu, e todo esse sofrimento é santificador, santifica. Todo o sofrimento que a gente vive, que Deus permite, a gente aceitando, é a cruz. E a cruz é a encarnação de Deus na alma. Então, Deus resolveu tudo, tudo. Então, é possível, sim, retornar ao propósito primordial da criação. É possível e é a vontade de Deus. Então, está feito já. Já aconteceu, mas os padres têm que ler, têm que entender. Tem que ler o livro do céu para entender isso. Não dá para a gente explicar tudo isso para eles em uma conversa de 10 minutos, que eles têm pouco tempo, a gente não consegue falar muito tempo com eles. E ainda mais que eles têm um monte de parâmetros na cabeça, assim, ó. Isso é impossível, isso não dá, isso não... Aí uma leiga falando, ele não vai acreditar. Então, assim, ele não vai de cara falar assim, então eu aceito, não sei o quê. Não, ele vai. Alguns podem até aceitar, mas muitos vão ter que ler, estudar. Ele mesmo vai ter que ir atrás do conhecimento para entender. Então, que o Senhor, né, que ele realmente leia o livro e entenda.
Aí Jesus falou: minha filha, você está errada, não há contradições. Tu deves saber que, te devendo chamar em modo todo especial viver em minha divina vontade, para fazer-te conhecê-la, e por meio teu fazer conhecer os demais a santidade de viver nela. Então, a Luísa foi chamada de modo especial por ser a primeira, por ser a depositária. E a partir dela, a gente receber esse dom. Então, foi consumado nela a santidade humana. Era necessário que concentrasse em ti toda a santidade humana para consumá-la em ti, para dar início à verdadeira santidade de viver no meu querer divino. Então, é isso que vai acontecer. Vai dar o que está acontecendo, o que Deus trouxe, a santidade de viver no querer divino, que era o que Adão e Eva tinham, né? A santidade de viver na divina vontade, que é o que a Nossa Senhora viveu. A santidade na ordem humana devia ser o escabelo, o trono da santidade na ordem da minha divina vontade. Eis porque, desde o início, quando te chamei ao estado de vítima e a tudo o que sofreste naquela época, eu te dizia antes para te perguntar se tu aceitavas. Então ele sempre perguntava para ela: você aceita sofrer a guerra infernal? Ele sempre perguntava. Eu te dizia antes para te perguntar se tu aceitavas. E depois de que aceitavas, então eu te colocava nesse estado de pena. Queria de ti o sofrer voluntário, não forçado. Não era uma coisa assim que acontecia e ela não tinha como correr e aceitar. Ele perguntava para ela: você aceita sofrer uma batalha infernal tremenda e terrível? E ele mostrava para ela que ia ser muito forte, mas que ele ia estar com ela e tudo. Mas ele perguntava, não foi uma coisa que aconteceu assim e ela teve que aceitar porque não tinha jeito, como é, por exemplo, uma doença que a gente adoece. A gente adoece, aí eu tenho que aceitar. Aí eu sei, eu aceito porque eu sei que foi a vontade de Deus, por causa do conhecimento, eu aceito e tudo. Mas assim, ele chegou e perguntou claramente: você aceita? Porque ele queria que ela sofresse voluntariamente. Ele queria a vontade dela, ele queria, ele já estava pensando na santidade divina, né? Na santidade, na vontade humana dela, rendida e sacrificada para a vontade dele. E depois que aceitavas, então te colocava nesse estado de pena. Queria de ti o sofrer voluntário, não forçado. Porque era a tua vontade que eu queria fazer morrer, tá vendo? Era a vontade dela que ele queria fazer morrer. Por isso que ele perguntava: você aceita? E ela: sim, eu aceito. Então, eu aceito, eu dou a minha vontade, eu quero. Tipo assim, não era uma coisa que ela, como eu falei, que acontecia e ela aceitava. Não. Ela realmente queria. Ela morria para a vontade dela e aceitava a de Deus. Era a tua vontade que eu queria fazer morrer. E acender sobre a tua vontade, quase como uma chama apagada, o grande fogo do sol do meu Fiat. Queria que a vontade dela morresse, que a dele vivesse. O sofrer voluntário é algo grande diante de Nossa Majestade Suprema, que foi justamente o que Jesus fez. Ele sofreu voluntariamente todas as penas. E por isso, sobre a morte de seu querer, afogado em penas, podia minha vontade ter seu domínio e te dispor a receber o bem maior de seus conhecimentos. Então ele estava dispondo a alma dela para receber os conhecimentos, com a vontade dela totalmente rendida a dele. E aí preparava a alma dela para receber os conhecimentos. Não foi meu sofrer todo voluntário, ninguém podia impor-se sobre mim. O que formou o grande bem da redenção? O que formou o grande bem da redenção foi o sofrer voluntário de Cristo, de Jesus. E o que formou o grande bem da santificação também foi o sofrer voluntário da Luísa. Foi ela sofrer voluntariamente. Assim, tudo o que você sofreu então não foi outra coisa que um completar a ordem da santidade no modo humano. Por isso, quase nada te dizia da santidade de viver meu querer divino. Então, nos primeiros volumes, aí os teólogos explicam, né, que nos primeiros volumes é santidade humana, é ele consumando a santidade humana. Então, ele quase não fala do santidade vivendo divino querer. Até o volume 10, até o volume 10 fica na santidade humana. Quase nada te dizia da santidade de viver meu querer divino.
Queria completar uma para começar a outra. Quando vi que nada me negaste do que eu queria, mesmo à custa da tua vida. E enquanto nada me negavas e tua vontade perdia o caminho e se encontrava em contínuo ato de morrer, a minha fazia seu caminho e readquiria sua vida em ti. E conforme readquiria sua vida, assim se manifestava, narrando-te sua longa história, sua dor. E conforme readquiria sua vida, enquanto eu morria à vontade dela, a dele ganhava vida, ele começava a falar dos conhecimentos. Então acontece o mesmo processo na nossa alma. A nossa vontade humana vai morrendo, a divina vai reinando e ele vai se revelando cada vez mais. Quanto mais a nossa vontade se rende, quanto mais a nossa vontade morre, mais os conhecimentos vão sendo revelados, mais ele vai revelando os conhecimentos. E conforme readquiria sua vida, assim se manifestava, narrando-te sua longa história, sua dor, e como suspira ouvia reinar no meio das criaturas. Minha palavra é vida. E conforme, mais que um terno pai te falava de meu fiat, assim ia formando sua vida em ti. Isso que acontece a mesma coisa com a gente. A palavra dele é vida, e quanto mais ele fala, mais vai formando essa vida do fiat na nossa alma. Porque jamais me terias entendido o que concerne a meu querer, se não tivesse tido sua vida em ti. Sem a vida da divina vontade na nossa alma, nós não entendemos as coisas que Deus fala do fiat divino. O fiat divino, ele precisa estar, a vida de Deus precisa estar na nossa alma, vida como vida, para a gente entender o que Deus fala da vontade dele. Porque jamais me terias entendido o que concerne a meu querer. Nós não entendemos o que concerne a divina vontade se a gente não tem a divina vontade na nossa alma, essa vida. Porque como vida, se você não tem a vontade divina como vida, como coisa sua, vida sua, você não entende a vontade divina. E é assim, o que que acontece? Se a gente não tem ela como vida, você não dá atenção, você não ama e você não dá a sua vida para entender. Porque para entender a vontade divina, você precisa ter uma atenção. Tem o martírio da atenção, da inteligência. Se você não tem essa vontade divina como vida, como coisa sua, é sua, a vontade de Deus é sua, você não vai amar. E se você não amar, você não vai fazer o sacrifício para entender. Você não vai fazer um sacrifício para estudar. Você não vai largar o mundo e tudo o que te rodeia, seus problemas, suas coisas, o seu próprio eu, para poder olhar, escutar e entender Deus. Você vai ficar sempre voltando para si, porque a sua vida é você mesmo. A sua vida é seus problemas. A sua vida é o mundo. A sua vida é sua família. A sua vida é as coisas da terra. Enquanto a sua vida não for, se não tiver a vontade divina como vida, você não vai dar toda a atenção para ela. O que você tem como vida, por exemplo, se você coloca seu filho como sendo a sua vida, você vai dar o seu sangue por ele. Se o seu trabalho é a sua vida, você dá o seu sangue pelo seu trabalho. Literalmente, você gasta todo o seu tempo pensando no trabalho, trabalhando. Enquanto você não está trabalhando, você está pensando no trabalho, planejando o que fazer no trabalho e é afogado em trabalho. Se a sua vida é sua família, você vai só fazer tudo para a sua família. Você vai sacrificar todo o seu tempo para a sua família. Todos os seus pensamentos são para eles. Tudo para eles. Tudo, tudo, tudo. Se a sua vida for o Fiat divino, vai ser tudo para ele. Você vai fazer tudo para a divina vontade ser conhecida. Você vai sacrificar tudo que tiver que sacrificar. Você sacrifica seu sono, você dorme menos. Você sacrifica sua atenção. Você fica atento, escutando o que Deus está falando, tentando entender, meditando, ruminando. É um martírio, é um sacrifício. É um sacrifício, mas tem um amor tão grande que você não sente a dor tão, você fica anestesiado pelo amor, porque é o amor que faz a gente suportar. Então, não quer dizer que você não vai cuidar da sua família, que você não vai cuidar do seu trabalho, que você não vai, como pai de família, trazer comida para dentro de casa, ou se é mãe e trabalha, mesmo assim, você não vai deixar de fazer nada. Mas a sua vida não é aquilo. Sua vida não é as coisas da terra. Sua vida é o Fiat. E todas as outras coisas que você faz é para isso. Porque você pensa assim, eu vou trabalhar, por exemplo, agora. Eu só vou porque eu sei que é a vontade de Deus.
Se não fosse, eu não ia. Eu vou porque eu sei que Deus quer que eu esteja ali fazendo o meu trabalho da melhor forma possível, mas também não sendo escrava de ninguém, de chefe, nem de colega, nem de ninguém, nem dos funcionários, porque eu tenho pessoas subordinadas a mim, mas eu não posso deixar elas me escravizar, porque isso existe também. Não é só o chefe que te escraviza. Se você for líder de um grupo de pessoas, essas pessoas podem te escravizar também, querendo sua atenção, querendo trazendo demandas e demandas e demandas para você e te afogando de coisa, trazendo problemas, problemas, problemas para você resolver. Então, eu sei que é a vontade de Deus que eu esteja ali, mas eu tenho que saber como Ele quer que eu esteja ali diante naquela situação, naquele ato. O que Ele quer fazer, como que Ele age. Eu tenho que agir de acordo, é Ele que vai fazer, não eu. Então, eu tenho que sempre estar anulada, tipo assim, não é anulada no sentido assim, eu não existo, eu existo. Eu existo para Deus. Eu existo para Deus, é Ele que me enxerga, mas eu não olho para mim. É Ele que vê, é Ele que vive. Anulada nesse sentido, de anulada para mim mesmo. Mas Deus me vê. E Deus vive na minha vida e faz o que tem que ser feito, o que Ele quer fazer, do jeito dele, com o pensamento dele, com o amor dele. Então, vai ter momentos que eu vou negar alguma coisa para as pessoas, que eu vou cortar elas vão falar: tem que fazer isso, eu estou desesperada, eu não estou nem dormindo. Calma, amanhã a gente vai resolver isso aqui. Eu só peço que você fique calmo, tranquilo, e confia que amanhã a gente vai resolver, tá? Amanhã, beleza. Porque se você entrar na onda das pessoas, você fica louca com elas. O chefe pede, vou fazer. Se for alguma coisa abusiva, tá errado, não vou fazer. Não é correto fazer isso. Funcionário manda mensagem para mim domingo, eu falo assim, manda e-mail, só responde se às vezes eu tenho que ignorar, né? A pessoa manda e-mail para mim, manda mensagem para mim domingo, para uma coisa inútil. Se não cortar, eu só cortei, nunca mais mandou. Favor mandar e-mail. Então, assim, as pessoas abusam. Elas abusam. Domingo, dia do Senhor. Falar de trabalho, mandar mensagem para mim é uma coisa inútil, não tem. Então, assim, Deus ele vai conduzindo tudo. Não, você não deixa de fazer as coisas, de cuidar da família. É, você vai, como mãe, você vai cuidar dos seus filhos, mas também não vai ser abusivo, porque as crianças também, às vezes, elas são, você tem que ensinar seu filho a ser independente. Meu filho, ele quer ser um bebê, ele tem 5 anos. Ele quer que eu pegue ele no colo e nino ele para ele dormir, mas ele já tem 5 anos e pesa 30 quilos. Então, assim, eu tenho que ensinar para ele que ele está crescendo, para ele saber quem ele é. Ele é uma criança de 5 anos. Ele não usa mais fralda, ele não mama mamadeira mais. Ele tem que crescer e ser independente. Ele quer que eu faça tudo para ele, que eu calço sapato, que eu vista a roupa, que eu tire a roupa, que eu pinte o cabelo, que eu faço tudo para ele. Eu faço porque ele associa o momento do banho, dessas coisas, com o momento que eu tô com ele, mas porque eu passo o dia todo fora, então ele já associou que o momento com a mamãe é a hora do banho, então ele quer que eu passe sabão nele todinho, mas ele já tem 5 anos. Aí eu tenho que tentar ressignificar isso. Não, a gente vai brincar quando eu chegar, a gente vai conversar, vai brincar, vai ver um filme junto, mas o banho você vai tomar antes da mamãe chegar. E ele já tem que ir tomando banho sozinho, tipo assim. Então Deus vai te instruindo para você. Isso ele ensina nos primeiros volumes, desapego, desapego. Mas desapego não significa largar as coisas e deixar tudo e não fazer seus ofícios, não, mas o seu ofício se faz porque Deus quer, como ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, não do seu jeito, com apego, com amor humano, é com amor divino. E você vai amar mais ainda as pessoas, vai cuidar mais ainda, que é do jeito de Deus e não do seu. E o dele é perfeito. Claro que você não vai ser perfeito, não é isso. A gente tem nossas limitações, nossas coisas continuam. Mas é por amor a Deus que faz tudo. Então aí ele continua aqui. O que não forma a vida entra na ordem secundária. Isso que ele estava explicando. Se a vontade divina não é sua vida, entra na ordem secundária. Você deixa para depois. Deixa para fazer quando dá. Você não vê a vontade divina em tudo. Uma pessoa, quando ela, por exemplo, é uma atleta e ela tem como vida
o esporte. A bailarina, por exemplo, ela tem como vida o balé. E os pés dela, você já viu o pé da bailarina? Como que é? Todo quebrado, sangue. Ela deixa o pé sangrando para poder fazer uma apresentação de balé. Porque aquilo ali é a vida dela. Então ela dá tudo que ela tem, até o sangue dela. Literalmente. O pé dela é cheio de calo. Deve ser uma dor insuportável. Porque aquilo ali é a vida dela. Então, porque aquilo que forma a vida tem esse verdadeiro interesse de compreender e defender, tá vendo? Gente, é uma coisa assim, não é uma mágica que acontece. Deus coloca a divina vontade como vida na sua alma e você vai entender de uma forma mágica. Não. Por que que você consegue entender? Não é porque ele faz uma mágica na sua alma, é porque aquilo que é sua vida, você tem interesse, isso aqui que ele está falando aqui, ó. Aquilo que se forma a vida tem esse verdadeiro interesse de compreender e defender. Para ter interesse, para poder ter interesse de compreender e defender, você faz sacrifício. Tem um sacrifício. Você larga tudo. Mas é porque é seu interesse, então você larga tudo. Você passa em cima de tudo. Então, assim, é isso, entra na ordem, se não é, vai entrar na ordem secundária, não primária. E não se sente o verdadeiro amor que se pode ter à própria vida. A gente ama a própria vida, o que é nosso. A bailarina, por exemplo, ela ama o balé e ela dá tudo pelo balé. Então, a gente ama a vontade divina. Então, eu dou tudo para poder compreender e defender a vontade divina, defender os direitos de Deus. Assim, a mesma vida do meu Fiat formada em ti, eu podia confiar todos os seus conhecimentos para poder formar outras tantas vidas dele nas criaturas, e depois devia fazer de ti o que fiz de mim. Eu, quando vim à terra, observei todas as leis, me submeti a todos os sacrifícios da lei antiga em modo perfeito, como nenhum outro até então tinha observado. E depois que tudo completei em mim, consumado em minha humanidade todas as leis e santidades do modo antigo, aboli-as e dei início à nova lei da graça e à nova santidade que trouxe à terra, a santidade humana. Assim fiz contigo. Concentrei em ti as penas, os sacrifícios, as batalhas da santidade presente para completá-la. E assim poder começar de novo a nova santidade de viver em meu querer, isto é, o fiat voluntas tua, assim na terra como no céu. Agora, onde estão as contradições que você diz? Quando a alma entra em meu querer, quando entra na vontade divina, para fazer nele vida perene, quer dizer, constante, o inimigo não pode aproximar-se mais. Sua vista fica cega pela luz de meu fiat. Nem pode ver o que a feliz criatura opera nesta luz divina. A luz se defende de tudo, domina a todos, é intangível. Não se deixa ofender, nem ofende. E se alguém quiser tocá-la ou prendê-la em suas mãos, com rapidez encantadora foge e quase brincalhona salpica de luz. Toca tudo, abraça a todos para fazer bem a todos, mas não se deixa tocar por ninguém. Assim é minha divina vontade. Encerra a alma em sua luz, e com seu império eclipsa todos os males. E ela, vivendo de luz, tudo se converte em luz, em santidade e em paz perene. Tudo se converte em luz, em santidade e em paz perene. Assim que os males se extraviam e perdem o caminho. As perturbações, as tentações, as paixões, o pecado, ficam todos com as pernas quebradas e não sabem mais caminhar. Por isso, seja atenta e teu viver, meu fiat, seja contínuo. Então, isso que foi falado no tema de hoje foi muito importante, né? O demônio, o inimigo. Por que, que o demônio perde, não tem mais pecado, não tem tentação? Porque o demônio, ele trabalha na mentira. Ele trabalha na enganação. Ele trabalha na ignorância. Eu achei interessante demais isso aí. E é isso mesmo, né? Ele trabalha na ignorância. Ele fala, Deus... Ele começou assim, o pecado original. Ah, é? Deus falou para você não comer o fruto porque ele sabe o dia que você comer, você vai ser como Deus. Ele mentiu. Ele enganou. Então, ele tem força quando a pessoa cai na conversinha fiada dele. Quando a pessoa quando tá nas trevas, na ignorância. Mas se você conhece, aí não tem tentação, porque
Se acontecer qualquer coisa, você só vê luz, só vê o que Deus está fazendo. Você não vê o mal mais, você só vê o bem. Porque se acontecer qualquer coisa, você só vê o bem. Qualquer coisa que acontece, por exemplo, essa história da irmã da Laureci. Nossa, eu fiquei ouvindo a Laureci falar, eu comecei a ficar emocionada, assim. Não sei qual o motivo, assim, mas eu comecei a ficar emocionada por causa de todo o sofrimento, sabe? Mas você não, eu ficava assim, o que que acontece? O que a Laureci viu? Só luz. Quando ela colocou diante da luz da divina vontade, só tem luz. Só tem amor de Deus, só tem ali salvação, é para salvação, tem um propósito divino de bem, de salvação, de purificação da alma da família dela, da alma de todos da família dela. Então, assim, onde acontece, onde o demônio poderia ganhar e colocar todo mundo em desespero e falar que Deus não ama, que Deus deixou isso acontecer, onde poderia acontecer revolta na alma da Loreci, né? Que ela poderia ficar revoltada com Deus, ela poderia ficar chateada e achar que Deus não ama, que como que Deus faz isso, né? Eu poderia pensar assim, como que Deus faz isso com a minha irmã, uma pessoa tão boa e não sei o quê, e ver dessa forma. Mas aí coloca diante de Deus, ele mostra, minha filha é amor, é meu amor. Aí pronto, acabou. Acabou, não tem mais. Porque o que que acontece? Nessa situação, a pessoa pode blasfemar contra Deus, não aceitar a vontade de Deus e contra a vontade de Deus. É a vontade de Deus que seja permissiva, mas não deixa de ser a vontade dele. E todo o sofrimento foi ressignificado na cruz. O sofrimento é a encarnação de Deus na alma. Mas aí Jesus fala, tem que ofertar, tem que aceitar, porque ele falou, o sinal de condenação e o sinal de salvação, é claro, é a cruz. A cruz é um juiz que julga. Se você aceita, tá tudo certo. Se você aceita a cruz, se você aceita. Então, lê o texto que Jesus fala que a cruz é juiz, advogado, intimação, é tudo. Que a cruz resolve tudo. Meu Deus, a cruz é maravilhosa. Então, assim, o, o, no conciliábulo lá do inferno, lá do livro Mística Cidade de Deus, que o demônio trabalha na ignorância, lá fica claro isso. Muito claro. Que ele falou assim, na hora que Jesus morreu na cruz, eles se reuniram e falou, agora perdemos. Porque o Filho de Deus morreu na cruz e salvou todo mundo. Então, o sofrimento agora é salvação, é redenção. Mas aí ele falou assim: mas os homens só querem saber de prazer e gozos e gostos e prazer da carne. Então, a gente vai fazer eles não querer a cruz, não querer o sofrimento. Vamos fazer de tudo para enganar eles a levar uma vida de frouxidão e não amar o sofrimento, não querer o sofrimento, não querer saber de sofrimento. E assim ele trabalha para a gente blasfemar contra a cruz, para a gente blasfemar contra a cruz. E aí, quando a gente sabe, quando a gente tem o conhecimento que a cruz é a encarnação, que a cruz é advogado, que a cruz é tudo, é um meio de santificação, é um meio para retornar à ordem primordial da criação e tudo que a gente lê sobre a cruz, a gente entende o que é a redenção, acabou, você aceita. Então, ele trabalha na ignorância. Então, se tem o conhecimento, né, como Deus falou aqui, ele, 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 a gente compreende as verdades do Fiat Divino, acaba as tentações. Não é uma mágica, não é por causa de uma mágica que acaba as tentações, perturbação e pecado e paixões. É por causa do conhecimento. E para conhecer, você tem que amar a vontade divina. Para ter ela como vida e compreender, porque você só vai fazer um sacrifício para compreender se você amar, e se você só vai amar se ela for sua. Se você acha que é uma coisa de Deus e que você não tem nada a ver com isso, você não vai amar, né? Então, assim, a gente está aqui falando, Jesus falando, por exemplo, na escola, e se você não achar que você faz parte disso, que é a vontade de Deus, que está ali, que o que está acontecendo, o que está sendo falado, é porque Deus quer que seja falado, é a vontade dele, você não vai ter aquilo como vida e não vai prestar atenção, não vai querer compreender, porque você não acha não vê como uma coisa que faz parte.
que Deus quer que a vontade dele seja conhecida e o que está acontecendo naquele momento é isso, que é a vontade de Deus sendo conhecida. E se você não quer a mesma coisa que ele quer, que é isso, que é a vontade dele ser conhecida, se você não tem isso como vida, como coisa sua, você não vai dar importância, não vai dar atenção. Amém, Fiat?